necessidade imperativa por causa das questões que me chegam, seja pela internet ou algumas vezes pessoalmente, de explicitar bem o que é um espírito evoluído e por que alguns dizem que espírito evoluído não pode voltar na Terra, principalmente os kardecistas, que dizem, mas espírito evoluído não volta na Terra. Então, algumas vezes o espírito do indivíduo que fala que espírito evoluído não volta na Terra é porque ele tem medo, algumas vezes, depois tem outros, tem vários tipos, tem medo que alguém o reconheça como espírito evoluído e exija dele as obras do bem que um espírito evoluído tem que processar na Terra. Algumas vezes é isto. Ele tem medo de ser identificado como espírito evoluído e dizer, opa, daí vão me cobrar que eu faça isso, que eu faça aquilo, que eu ajude os outros. Então, aí ele não quer. Agora, no que concerne aos kardecistas, eles foram instruídos capciosamente, malevolamente, a dizer que espírito evoluído não volta à Terra, não só eles, mas também os outros de outras seitas pseudo-esotéricas. Porque eles sabem que estava previsto nas Sagradas Escrituras que eu disse há 2000 anos que iria voltar. Então, como até no ano 2000 diziam que eu tinha que vir nas nuvens e que vinha até o ano 2000 e não apareceu ninguém voando nas nuvens, agora chegou um momento que não tem outra alternativa senão para os seres raciocinantes, os seres verticais, reconhecer que eu sou o prometido, o que meu pai mandou avisar desde os tempos do profeta Isaías, que eu tinha que voltar à Terra. Então, porque eles têm medo que se a humanidade, esses que eu estou me referindo, que são os kardecistas, que se os espíritas descobrissem que o espírito evoluído volta assim à Terra para cumprir o mandato divino, aí eles perdem o cabresto que eles têm sobre as ovelhas. Um cabresto bem polido, um cabresto bonito, bem veludado, mas um cabresto. Porque vejam bem, meus filhos, se eles se dizem os kardecistas que eles não querem, eles não podem admitir que o espírito evoluído volta à Terra, porque se eles admitindo, eles têm que admitir que eu sou, porque é o único argumento que eles têm para dizer que eu não sou Cristo. Então eu pergunto, eu jogo sobre estes que falam essas coisas a seguinte questão. Então o que eu vim fazer aqui na Terra há 2000 anos? Se espírito evoluído não volta à Terra, então quer dizer que eu era um impostor. Eu, Henrique Cristo, quando me chamava Jesus, eu era um impostor. Como os falsos judeus, digamos assim, propagaram, e por conta de me propagarem como impostor, me crucificaram. Se eu não fosse prestar bem atenção, se espírito evoluído não volta à Terra, então por que eles usam o meu nome, antigo Jesus, esses mesmos kardecistas, para conquistar o crédito dos cristãos para a doutrina deles? Se o espírito evoluído não volta à Terra, logo eu não teria voltado, ou seja, ou então estão dizendo que eu há 2000 anos não era evoluído. Agora, em admitindo que eu vim há 2000 anos na Terra, e que eu, por causa da missão que meu pai me confiou, até quando eu disse que eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida, que ninguém vem a meu pai senão por mim, que eu sou o caminho. Então, que proferia aquele sermão na montanha. Então, quer dizer, ou era um espírito medíocre que estava falando isso, e que até por preguiça de viver deixei-me crucificar, ou eu era, sim, um espírito evoluído que tinha a missão, e evoluir não é status ser evoluído. Apenas tinha vindo a missão, minha condição de primogênito, que eu
fui crucificado por afirmar categoricamente que eu era o primogênito e até unigênito, porque eu quis dizer que eu era o primeiro primogênito, o primeiro filho de Deus. Que até chocando os meus ouvintes, eu posso afirmar que antes de ser Jesus e antes de ser Adão, eu emergi da condição de réptil rastejante, evoluindo até chegar a ser o primeiro macaco evoluído, para que era o Adão, para depois chegar a Noé, Abraão, Moisés, Davi, e ser para depois vir como Jesus. Então quer dizer, a questão agora, a seguir eu vou explicar, segundo o Senhor me mostrou, o que é um espírito evoluído. Porque há uma imbecilidade muito grande em muitas cabeças que pensam que o espírito evoluído é um santo. Santo um só é, o Senhor Deus meu Pai. Mas vamos ver agora o que é evolução. Então, evoluído, tem uns que estão evoluindo, tem uns que já são evoluídos, e tem outros que ainda estão, apesar de andar como qualquer um bípede, mas que ainda são como um espírito, como um réptil rastejante, que ainda tem pensamentos pequenos, mesquinhos, que ainda odeiam sobejamente, qualquer coisinha já ficam com ódio, ou ficam um querendo comer o outro. Esse espírito não é evoluído. Esse espírito que vive constantemente nas condições primitivas. Agora, um espírito evoluído, às vezes você encontra numa esquina, em qualquer lugar você pode encontrar um espírito. Eu encontrei no cárcere espírito evoluído. Na prisão eu encontrei. Um espírito evoluído é alguém cujo coração vibra só a favor do bem. Não é necessariamente eu, em Cristo, não sou eu necessariamente evoluído, qualquer ser humano que pensa só sobre o bem, que pensa a favor da ecologia, que não dá asas ao egoísmo, não dá poder ao maligno para apagar o ego, e vive pensando no bem, é um espírito evoluído. E se não, mas está sujeito ao pecado também. Claro, porque ele está na carne, ele é humano. Isso é uma insanidade, pensar que o espírito evoluído não pode estar sim sujeito ao pecado, não voluntariamente, não porque ele quer, mas às vezes até por um equívoco. Ele pode se enganar sim, porque é muita imbecilidade acreditar que Deus fica permanentemente instruindo o espírito evoluído. Muita prepotência, é muita vontade de denigrir, de diminuir a majestade do Supremo Criador. Deus não fica à disposição, cada pouco, tu vai para lá, tu vai para cá. Não! Deus não é escravo de ninguém. E ainda voltando ao 2000 anos, vejam bem o que eu disse há 2000 anos. O que dizem, então, segundo a ótica dos kardecistas e dos pseudo-esotéricos, eu não estava evoluído, segundo a ótica deles. Eles dizem, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino dos céus será deles. Depois vou explicar o seguinte, cada frase dessa. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino dos céus será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus.
foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Agora, explicar o significado, que parece até contraditório. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Será? Então, aí onde seria contraditório se os pobres de espírito, prestar atenção, herdariam o reino dos céus, e não havendo espírito evoluído aqui na Terra. Inclusive, ninguém pode explicar estas palavras senão quem as emitiu para eliminar o perigo da contradição. Eu disse bem-aventurados os pobres de espírito, porque eu constatei que os socialmente conhecidos como ricos de espíritos, a saber, os doutores das sinagogas, os sacerdotes, os escribas, os intelectuais da época, eram exatamente os que me repudiavam e que me acusavam e que instigaram o povo a gritar crucifixo, crucifixo. Então, o pobre de espírito, diz que ele, bem-aventurados os pobres de espírito, que o reino dos céus será deles, porque aqueles que eram socialmente, e são atualmente socialmente considerados pobres de espírito, são os que não têm, em geral, diploma, ou os que não batem no peito dizendo: eu já estou salvo, eu tenho minha religião, eu sou católico, eu sou batista, eu sou evangélico. Aqueles que não têm esse orgulho idiota, que não vão herdar, aqueles que não têm isso é que vão herdar o reino de Deus. Porque não tendo este orgulho idiota, não sendo encabrestado, não dizendo eu sou da minha religião, então eles são pobres dessa espiritualidade suja que gera fanatismo. Então eles têm espaço em seus sistemas neuroniais, em seu espírito, em suas cabeças, para receber a luz da verdade. Por este motivo, principalmente, que eu disse bem-aventurados os pobres de espírito, porque socialmente eles eram qualificados de pobres de espírito, mas o espírito evoluído, é bom que saibam, creiam, ninguém é obrigado a crer em mim, eu estou falando o que meu pai mandou falar, que o espírito evoluído ele pode reencarnar num índio, lá numa aldeia, ele pode reencarnar um espírito evoluído, e reencarnam sim em índio, e reencarnar também num camponês. Eu encontrei espírito evoluído. Agora, confundir espírito evoluído com espírito ilustrado, com espírito bitolado, digamos assim, formado pelas academias, é outra coisa. Existem acadêmicos com espírito evoluído também. Existe. Até porque são espíritos que foram buscar a academia, o estudo, para melhor cumprir a missão para a qual vieram aqui na Terra. Mas o espírito evoluído pode ser até um analfabeto, que enxerga coisas que os doutores não podem enxergar. Haja visto que eu já me referi a isto há 2000 anos. Eu disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultastes essas coisas aos doutos e aos prudentes, e destes a conhecer aos simples e aos humildes. As coisas que eu me referi são as coisas de Deus, os mistérios dele, que são insondáveis, e só podem ser identificados pelos espíritos disponíveis para ele.